Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Gardênia e hoje eu trago para vocês mais uma aula de história. Hoje a gente irá estudar o capítulo 5, que tem como tema as grandes navegações. Esse capítulo ele dá início na página 72 e irá até a página 85. A tia também irá colocar um vídeo para que vocês possam compreender melhor sobre esse capítulo, tá bom? Então vamos lá. O mar Mediterrâneo, desde a antiguidade, era a rota de comércio entre os europeus e o Oriente. Só que nessa época, a época das grandes navegações, essa área era domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza. Como essas cidades intermediavam o comércio das especiarias, elas chegavam muito mais caras à Europa. Portugal queria exatamente evitar isso. Queria acesso direto às especiarias para conseguir melhor preço e obter mais lucro. Entendi. Mas não era só isso. Existiam outros motivos que levaram os portugueses e mais tarde os espanhóis às grandes navegações. Ah, é? Um deles era encontrar metais preciosos que já estavam esgotados na Europa e também expandir a fé cristã católica. Nada em história acontece por acaso. É. Então, assim, por que Portugal foi o primeiro país a se lançar às descobertas marítimas entre os séculos XV e XVI? Sei não. Vamos lá. Portugal foi o primeiro país centralizado da Europa. O rei conseguiu dominar em suas mãos todo o poder daquele território. E junto a ele existia uma burguesia mercantil, ou seja, grandes comerciantes que estavam interessados no projeto de buscar essas especiarias diretamente nas fontes produtivas delas. Assim, eles poderiam lucrar demais com esse comércio. Portugal também tinha conhecimentos náuticos extremamente desenvolvidos para a época. Por exemplo, a caravela desenvolveram uma embarcação pequena, extremamente ágil e útil para esse tipo de viagem. Assim como a bússola. Bem, a bússola é uma invenção chinesa que os portugueses aprimoraram. Servia para a localização dos navegadores em alto mar, como o astrolábio também servia para a mesma coisa. Bem, a gente também não pode esquecer da qualidade dos mapas produzidos pelos portugueses naquele período. A posição geográfica de Portugal também, voltada para o Oceano Atlântico, era um facilitador nas aventuras marítimas. Bom, a gente pode destacar algumas viagens portuguesas que foram extremamente importantes nesse processo das grandes navegações. A primeira delas foi em 1415, a conquista de Ceuta, o primeiro ponto da África conquistado e dominado pelos portugueses. Dali, eles saíram para outras descobertas. A mais marcante só se dará em 1488, que é quando Bartolomeu Dias atinge o extremo sul da África, no Cabo das Tormentas, mais tarde chamado de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, a Grande Viagem. O grande Vasco da Gama vai ser o primeiro a contornar a África e chegar a Calicut, na Índia. Bom, gente, mais ou menos, né? Porque não foi exatamente o primeiro, já que já tinha gente morando lá. Bom, ele foi o primeiro europeu a contornar as costas africanas. Em 1500, a conquista do território do que chamamos hoje de Brasil. Bom, essa conquista foi importante para os portugueses porque eles consolidaram seu domínio no Atlântico Sul. Já a Espanha só vai iniciar sua expansão marítima a partir de 1492. Só neste ano, eles concluem a expulsão dos muçulmanos de seu território e conseguem consolidar o poder real nas mãos de Fernando e Isabel, os reis da Espanha. Você gosta de futebol? Bom, se você gosta, provavelmente acompanha o Barcelona. Pois é, apesar da Espanha ser um estado centralizado desde 1492, algumas regiões não reconhecem o governo espanhol como legítimo e querem autonomia. Um desses lugares é exatamente o local da onde surge o time Barcelona, que é a Catalunha. A principal viagem marítima da Espanha talvez tenha sido a de Colombo. Em 1492, ele consegue patrocínio dos reis Fernando e Isabel para testar uma teoria que havia, de que a Terra era redonda. Então ele queria provar isso navegando do Ocidente para o Oriente e assim encontrar as Índias. Pois é, ele tentou fazer isso
mas não contava que entre a Europa e as Índias ele encontraria um novo continente, que mais tarde seria chamado América. Vale lembrar que o Colombo chega a... Quase, cara. Tava. Vale lembrar que pode ser... Pode ser daí? Então vamos lá. Vale lembrar que a parte da América a qual Colombo chegou foi a América Central. Entre 1519 e 1522, a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, a navegação ao redor do mundo. Ela vai ser iniciada por Fernão de Magalhães e concluída por Sebastião Elcano. Quem? Sebastião Elcano, pois Fernão de Magalhães vai morrer em conflito com populações nativas. Fazer uma viagem marítima naqueles tempos era uma grande furada. A viagem podia durar de 40 a 44 dias. Se o navio encontrasse uma calmaria, ou seja, falta de ventos, ele ficava à deriva, parado no meio do oceano. E aí ia acabando a água, a comida e também a paciência dos tripulantes. Não era raro acontecerem motins. Havia a ameaça do escorbuto. O escorbuto, a deficiência de vitamina C, provocava queda nos dentes e hemorragias. A morte era horrível e lenta. Portugal e Espanha assinaram um acordo em 1494 que dividia as terras descobertas e por descobrir. A esse tratado chamamos de Tratado de Tordesilhas. Outros países, como França e Inglaterra, que vão iniciar sua expansão marítima bem mais tarde, não irão aceitar as regras do Tratado de Tordesilhas. Francisco I, rei da França, vai chegar a dizer em tom de ironia que queria ver o Testamento de Adão, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Não raramente, esses países vão tentar dominar regiões espanholas e portuguesas. Por que as especiarias, que eram temperos, eram tão importantes a ponto de valer todo esse risco para ir atrás delas? Bem, o cravo, a canela, a pimenta eram muito mais que temperos. Eles serviam para conservar os alimentos e em muitas regiões eram vistas como remédios e até cosméticos. Devido ao seu alto valor de comércio, eram inclusive dadas como presente de casamento. E neste tempo de estudar, a gente viu o que foram as grandes navegações. Este processo de descobertas marítimas que Portugal e Espanha levaram a cabo entre os séculos XV e XVI. Entendemos porque Portugal foi o primeiro país a se lançar às descobertas marítimas e vimos a importância das especiarias. E aí, gostaram dessa aula? Pois é, se vocês... Bom, pessoal, a nossa aula, ela fica por aqui. Espero, que esse vídeo, ele possa ajudar vocês na compreensão desse conteúdo, tá bom? Então, bons estudos, certo? Colocar atividade no grupo do WhatsApp e qualquer dúvida é só chamar a tia no PV, tá bom? Um beijo da tia Gardênia, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e se cuidem.